Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na nossa live Juntas na Terça. Juntas na Terça é uma live para quem, gente? Ela acontece sempre terça, 12h30, e ela é para lideranças, para mulheres que são líderes e que estão aí no campo de batalha, lidando consigo e com outros todos os dias e enfrentando os desafios que são inerentes à liderança, né? Vocês vão me ver olhando um pouquinho para o lado, é que eu fiz algumas notas, porque eu não quero deixar de passar alguns conteúdos que são muito importantes. Então, para me apresentar, quem não me conhece, eu sou Mônica Alvarenga, eu sou coach executiva há mais de 15 anos e todos os dias eu atendo mulheres em posição de liderança. Então, eu conheço, além de ter sido líder também, líder executiva, eu conheço muito o que acontece aí na mente, no coração e no corpo de cada uma de vocês e de cada uma de nós, porque eu também sinto o que vocês sentem. E, e aí, por conta disso, eu gosto de compartilhar um pouco daquilo que eu vivencio na minha prática profissional. E hoje nós vamos falar sobre como se sentir segura mesmo em reuniões e conversas difíceis. É uma queixa assim muito recorrente que eu recebo sobre a dificuldade de se posicionar, de manter firmeza, de manter opinião em reuniões e conversas difíceis. Inclusive que evitam as conversas difíceis até não poderem mais por conta de insegurança, porque não conseguem se posicionar de uma forma mais efetiva, se sentem muito desconfortáveis. Só que isso é algo de que a liderança não pode fugir. Então, conversas difíceis e reuniões difíceis fazem parte da rotina de toda mulher que é líder. É como que você pode se posicionar e se conhecer para ter o melhor de você ali naquela situação. Então, eu vou começar com uma sessão que eu fiz ontem, onde a minha cliente me trouxe, Mônica, eu acho que a questão toda é porque eu não tenho uma postura executiva, uma presença executiva. E aí eu perguntei para ela, né? É uma mulher muito bem colocada, é uma mulher que conhece muito, tanto tecnicamente quanto em termos de gestão de pessoas, ela tem muito conhecimento, é uma profissional sênior. E ela veio com essa afirmação, né? Eu acho que eu tenho que ter mais presença executiva. E aí eu perguntei para ela o que ela entendia por presença executiva. Então ela falou que era uma formalidade, um jeito de vestir, um jeito de estar nos lugares. E aí eu perguntei para ela, gente, em que situação que aquilo aparecia, para que ela me trouxesse evidências de que ela sim estava sendo prejudicada pela falta de alguma postura, né? Olha, ela fez muito esforço e eu fiz mais um tanto de perguntas e ela não conseguiu me trazer nenhuma situação em que, nas palavras dela, a falta de presença executiva tivesse atrapalhado a performance dela ou os resultados de uma reunião ou de uma conversa mais difícil. E aí, nós chegamos juntas, né, eu e essa cliente, à conclusão de que não era falta de postura, que isso ela já tinha, mas sim é, a falta de confiança, ou talvez de se perceber como uma mulher já pronta e madura para encarar conversas e situações mais difíceis no ambiente corporativo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é esse estereótipo, o estereótipo da presença executiva. A gente tem que fazer uma investigação interna
para saber de onde vem esse estereótipo. Eu estou aqui com o meu fone saindo da orelha. De onde vem essa ideia de presença executiva? Onde que a gente começou a delinear que para ter presença ou postura, a gente tinha que seguir um estereótipo X, com uma formalidade, talvez com um gestual. E isso é importante, por quê? Porque todo o nosso trabalho aqui, e não existe outra forma de se conquistar confiança, todo o nosso trabalho é na direção de você se conectar com quem você é, de você ser uma líder autêntica, de você se sentir confortável, se posicionando da forma como você acredita, porque não existe uma receita de bolo para esse posicionamento. Existe sim a sua capacidade de se observar e se perceber desvinculada desses estereótipos fantasiosos, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Presença executiva, postura numa reunião, ela não é a mesma para todo mundo. E ela vai de acordo com aquilo que você construiu como liderança mesmo, o que você ainda está construindo. E cada pessoa, cada mulher vai ter o seu jeito único de se posicionar. Então, essa é a primeira distinção que eu vou trazer aqui. A segunda é muito importante e ontem também foi objeto de um atendimento. Controle. Eu sei que na hora que a insegurança bate, você não percebe. Mas muitas vezes, eu não estou dizendo que todas as vezes, mas muitas vezes, muitas mesmo, ela vem da necessidade de controlar. Então, eu controlo, que ela quer dizer, eu quis dizer que ela vem junto com a necessidade de controlar. Eu controlo, eu microgerencio muitas vezes para poder me sentir mais segura e mais confiante em determinados espaços. Então, olha só, eu até marquei algumas coisas aqui que é importante falar sobre controle, porque muita gente acha que controlando, microgerenciando, tendo a certeza do que cada membro da equipe faz em cada momento, ela vai estar segura, ela vai estar livre de erros, ela vai estar livre do julgamento alheio. E não é assim que funciona. Na verdade, quem exerce esse tipo de controle está deixando de ter uma equipe que performa, está deixando de apresentar resultados, está deixando de motivar e engajar a sua equipe. Porque assim como você gosta de se sentir autêntica onde você está, também a sua equipe gosta também de performar, atuar a partir de quem cada indivíduo é. Então, aquela mulher que controla, que microgerencia, e talvez até você diga assim, eu não faço isso, mas é bom refletir, tá? Aquela mulher que controla demais, ela está disfarçando está procurando cuidar da sua insegurança e prejudicando e muito a sua equipe e a performance da equipe, tá? Então, eu também quero trazer essa distinção. Controlar não garante que você não vai errar. Controlar não é a garantia de performance outstanding, não é. Controlar é garantia, sabe do quê? De exaustão. E aí, gente, como eu realmente atendo muita gente, eu agora falando de exaustão, eu lembrei de uma cliente que eu também atendi ontem. E ela chegou para mim com queixa de burnout. Ela se dizia esgotada. Ela se diz esgotada, né? E a gente está só na segunda conversa. E ontem ela trouxe essa questão. E eu vou contar exatamente o que ela trouxe para vocês verem o tamanho dos efeitos negativos do controle, né? Ontem ela chegou e ela me contou um caso de uma subordinada, de uma pessoa da equipe que estava fazendo um determinado trabalho. E por mais que ela alinhasse com essa pessoa,
essa pessoa não estava indo na direção que ela sabia que era certa. Só que essa pessoa apresentaria esse trabalho para outros fóruns, e esse trabalho ainda seria editado, revisado, e ela já tinha tido muitas reuniões com essa pessoa, alinhado o trabalho, e ela já estava a ponto de pegar, porque ontem foi segunda-feira e ela passou o final de semana pensando nisso, e ela estava a ponto de pegar aquele trabalho que uma pessoa sênior do time dela tinha feito e refazer. Olha o prejuízo da relação, o prejuízo da motivação dessa pessoa que se julgava, numa linha de pensamento correta, quando esse trabalho seria revisto e editado por mais outras pessoas. E aí ela se deu conta de que o que ela estava fazendo, ela falou: Olha, eu não consegui desligar disso nem durante o final de semana. Me peguei pensando nisso no banho. E aí eu perguntei para ela: será que essa não é a causa do seu burnout? E ela, na hora, ela parou assim, sabe? Como se eu tivesse dito assim uma coisa que ela uma coisa muito inusitada, e não era, né? Era até coerente dentro do histórico dela, mas ela não estava conseguindo se observar. Então, essa mulher estava à beira de um burnout, porque ela faz questão de controlar todas as etapas do trabalho para que não tenha risco de alguém superior a ela ver esse trabalho e julgá-la como incompetente. Quando ela é uma funcionária, uma colaboradora muito bem avaliada pela sua liderança. Então, ela se deu conta que ela estava controlando detalhes de uma apresentação que ainda estava assim bem dizer assim, na sua primeira de muitas versões, desnecessariamente. E aquilo consumiu não só a semana anterior, mas também o final de semana dela. E eu estou trazendo esse caso porque muitas mulheres, e às vezes eu também, a gente entra no modo controle sem se dar conta. A gente quer controlar situações que, na verdade, são incontroláveis. E isso faz com que a gente se sinta realmente exausta. Mas, quando a gente está fazendo todo esse processo de controle, o que a gente está buscando de verdade é segurança. O que a gente está buscando de verdade é a conexão com a nossa autoconfiança. E aí você vai me perguntar o que que isso tem a ver com as reuniões e as conversas difíceis. É porque as reuniões e as conversas difíceis, elas se tornam um desafio ainda maior, porque nesses espaços não se tem capacidade de se controlar nada. Você não pode controlar o outro. Você só pode controlar você. E por mais que você seja líder, que tenha uma equipe e que sim acompanhe, porque esse é o dever de uma liderança, ainda assim você não tem controle e nunca vai ter sobre os indivíduos da sua equipe. Porque assim como você, são seres humanos com as suas características, os seus traços de personalidade, e isso todo mundo, de alguma forma, busca conservar. Inclusive a liderança, a mulher. Mesmo quando ela se sente insegura, a sua busca, ainda que inconsciente, é por ela ser ela mesma. O desconforto, a- as dores de não. Que essas mulheres relatam, elas vêm dessa desconexão com quem ela realmente é. O que se pode fazer em reuniões e conversas difíceis? Segurança também é treino. E aí a gente pode treinar. E uma forma, eu já falei aqui em outros aspectos, mas uma forma da gente se observar e começar a treinar essa confiança é a respiração.
primeiro lugar. Por que respiração? Ah, é só respirar e tá tudo certo? Não, é porque a respiração consciente, ainda que seja uma vez, ela dá pausa. Ela dá, às vezes, alguns segundos para você refletir. E nesse tempinho curto, que ninguém nem precisa perceber, em que você respira, você pode se observar. E você pode, antes de uma conversa ou reunião, investigar que sentimentos, que emoções que estão ali te impactando naquele momento. Esse simples fato já te faz entrar numa conversa e numa reunião de uma outra forma. Mas você pode ir além. Você pode, além de se observar, cuidar da forma como você expressa. Existe uma frase que eu gosto muito, é a seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pela forma como as pessoas me entendem. Então, número um, você pausa. E aí já anota aí para não esquecer, tá? Porque essa é a condição sine qua non para avançar para os próximos passos. Número dois, você se observa. A emoção que está ali presente, o que que gatilha, o que que desencadeia uma emoção, uma ansiedade ou um batimento cardíaco mais acelerado. Então, essa observação ela acontece de forma muito breve. Você não precisa mais que alguns segundos para se dar conta do seu estado emocional. E a segunda coisa que você faz é aceitar aquele estado emocional. Não é brigar, não é tentar parecer mais segura do que você é, mas é entender você mesma que você está em treinamento, você está se observando, você está começando a se dar conta de espaços onde a sua insegurança te domina e que você tem que construir a sua confiança para atuar nesses espaços. Então, parar de brigar, parar de querer ser igual a fulana, a cicrana. Você tem que ser você, porque é só assim que você vai conquistar essa confiança aí que você quer. Então, pausei, observei, vi que ou o coração está acelerado, ou eu tô, o nervosismo normalmente nessa hora ele dá uma baixada, e aí eu aceito que naquele momento eu vou ter que ter a conversa difícil ou fazer alguma intervenção numa reunião, a partir daquele estado de quem eu sou naquele momento. Só que o simples fato de você estar observando tudo isso já muda completamente a forma como você vai se posicionar, tá? E você não precisa acreditar em mim. Você pode ir lá, testar e depois me contar como é que foi, tá? Porque isso eu vejo em mim e nas mulheres com quem eu trabalho, a diferença que faz. E aí, gente, com isso, você vai aprendendo a reconhecer os seus limites e a atuar para expandi-los. Não é atuar limitada a eles, mas é atuar de forma consciente para ir além desses limites. E uma outra coisa que eu não falei é que tem muita gente que acha que não faz a diferença, mas a preparação também para situações difíceis, sejam reuniões ou conversas, isso também é importante, tá? Tem gente que acha, ah, mas eu já tenho anos de experiência, de trabalho, eu não vou, não preciso colocar nada no papel, porque isso eu já sei. Gente, se é uma conversa difícil para você, se é uma reunião difícil para você, a preparação é importante. Você não precisa fazer script, nem ficar treinando e impostando voz, não é disso que eu estou falando, mas é preparar mesmo quais são os pontos importantes dessa conversa. Escrever, anotar que pontos que eu não posso deixar de abordar nessa conversa, em que ordem numa reunião, que pontos que eu vou tratar, do que eu vou falar para não ser muito extensa, porque nas reuniões, cada vez mais, quando a gente quer vender uma ideia ou se posicionar de uma forma mais eficiente, você tem que ser concisa,
você não pode ser prolixa. Então, essa preparação, essa escrita em tópicos, ela ajuda você a ter também mais confiança na hora de falar. Junto com essa estrutura de observação, de pausa, de respiração, reconhecimento e aceitação dos limites, essa dupla faz com que você performe, tanto em conversas quanto em reuniões, de uma maneira muito mais efetiva, tá? E realmente o que eu estou falando, meu pedido para você, é que você experimente isso e conte aqui e venha comentar, porque os resultados que eu vejo dessas ações muito simples são bem, transformadores. E a partir da prática, você faz isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes, você vai percebendo o quanto você vai sendo cada vez mais natural, o quanto cada vez mais você vai ser você, com menos nervoso, com menos ansiedade, menos palpitação e muito mais confiança. Gente, o recado hoje é um recado breve, mas eu acredito que seja um assunto muito, muito importante, muito, pelo menos na lista dos assuntos dos meus clientes, é um dos mais comentados. Então, eu já vou te pedir para escrever, deixar no comentário qual foi o seu maior aprendizado de hoje, tá? Escreve, deixa aí para mim, porque eu vou ler cada um, vou comentar cada um. Eu já vou fazer aqui um convite, tá? Se você quer ter um momento comigo, desenvolver essa postura, todo mês eu seleciono algumas pessoas com quem eu faço uma sessão exclusiva de clareza, de posicionamento. E para se inscrever nessa sessão, tem um formulário que você acessa, tá na bio do Instagram, tá no link, tem um link também lá no LinkedIn, aqui no YouTube também. Se você acha que pode se beneficiar de uma conversa comigo, do meu apoio, nesse teu processo de construção da sua confiança, se inscreve lá e eu olho cada formulário e todo mês seleciono algumas pessoas para esse momento. Anotem na agenda, semana que vem, meio-dia e meia, estaremos juntas de novo, no mesmo horário. Não deixem de entrar lá no grupo de WhatsApp, que é lá que eu coloco o link, e cada semana o link pode ser diferente, então não deixa de entrar no grupo de WhatsApp da live Juntas na terça.